Boas-vindas a você que nos acompanha. Esse é o episódio de encerramento dessa primeira temporada. Nós esperamos que seja a primeira temporada de algumas outras. Do podcast Cuidadores de Esperança, que é uma produção do Centro Marista de Defesa da Infância. Eu sou Gisele Barbosa, você já me conhece, nós já estamos aí há quase 10 episódios ou mais, dialogando, trazendo os temas do Jubileu da Esperança, trazendo esses temas alinhados sempre com temas de prevenção, com temas de pastoral, de teologia. Então, trazendo pessoas também muito especiais para uma conversa de poucos minutos, mas que tem sua profundidade e tem suas continuações também na vida de quem nos acompanha. Temos aqui hoje 2 convidados especialíssimos. Vou deixar que vocês se apresentem e que contem também um pouco do que vocês fazem como missão e onde que vocês realizam essa missão também. Para os nossos telespectadores, ouvintes, porque aqui a gente está falando com catequistas, lideranças, religiosos e todo aquele povo de igreja que acompanha também esses conteúdos do Farol 1817, dos nossos parceiros também ali pelas redes sociais e outras plataformas. À vontade, bem-vindos. Por favor, Dom. Dom Celso Antônio Marchiori, bispo diocesano da Diocese de São José dos Pinhais. É uma alegria estar com vocês neste podcast, pela primeira vez. Primeira vez no podcast? Sim, nossa, sim. Dom Celso, bem-vindo. Sim. Olha que honra, gente. Maravilha. Bem, eu sou o irmão José Augusto, conhecido como Irmão Guto. Irmão marista, atuo aqui na província Marista Brasil Centro-Sul. Atualmente também faço parte da equipe de coordenação da CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil, aqui do Paraná. E dentro da província atuo com a animação vocacional e também junto às juventudes dentro da universidade. E uma saudação especial a todos os que nos acompanham em casa, as pessoas dos movimentos eclesiais, as pessoas que buscam um pouquinho dessa partilha também, desse cuidado às nossas infâncias. É um momento histórico, e é um momento histórico porque a gente está aqui com Dom Celso. Vou começar essa conversa trazendo assim a palavra para ele. O projeto Ecos de Proteção, ele está na sua 2ª edição, vamos dizer assim. E quem nos acolheu para esse momento, esse projeto, para uma caminhada de 12 meses, foi a Diocese de São José dos Pinhais. E é uma alegria muito grande, Dom Celso, ter o senhor aqui e partilhar um pouquinho também de como foi essa experiência que foi vivida com a comunidade, foi vivida com os catequistas, com as lideranças, com os padres da Diocese. Todo mundo se envolveu e a gente fez uma pesquisa lá. Então, o convite foi feito para Dom Celso porque a gente sente que foi um bispo que abriu os braços assim, para o projeto. E a gente ficou muito feliz de poder ter sua participação aqui. Então, eu vou começar perguntando para Dom Celso, mas a pergunta também vai para você, irmão Guto, depois de Dom Celso, você fique à vontade. Mas, Dom Celso, o que para o senhor significou esse projeto? A gente chama de Cuidadores de Esperança porque desse projeto nasceu um conteúdo e a gente fez esse conteúdo alinhado com o Jubileu da Esperança. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como que foi essa experiência para a gente ter presente e ficar feliz também com os resultados. Como você mesma falou, houve um envolvimento de toda a diocese, né? Do clero, dos religiosos, religiosas, seminaristas, de muitos leigos e leigas. E esse projeto veio ao encontro, digamos, de um trabalho que nós já estávamos realizando. A partir do Papa Francisco, né, nós vivemos uma cultura do cuidado. Claro, com os outros papas também, mas o Papa Francisco enfatizou mais o cuidado da vida como um todo, né? Da vida humana, da vida da criação, enfim, a cultura do cuidado. E justamente nestes últimos tempos aí, estamos trabalhando bastante com esse assunto, a proteção da infância, a proteção das crianças e de pessoas vulneráveis. Então, esse projeto nos ajudou a ampliar, inclusive, a nossa compreensão e também a nossa ação em relação a este assunto. Irmão Guto, além da Diocese, a gente sabe, essa é uma iniciativa marista.
proteger também é evangelizar, é uma frase que a gente está usando no podcast, está usando nos materiais. Como irmão marista, como é que você vê essa iniciativa de pegar uma diocese, fazer um trabalho que pode ser depois multiplicado para a Igreja do Brasil inteira, quem sabe para o mundo, né? E fazer com que as pessoas sejam cuidadores de esperança, mas também aqueles que são os protetores das pessoas vulneráveis em um determinado local. Como é que você encaixaria a missão marista nesse contexto? Sabe, Gi, eu estava pensando aqui e é muito bonito de recordar a frase de São Marcelino Champagnat, nosso fundador. Ele dizia o seguinte: para bem educar é preciso amar. E amar quer dizer cuidar, amar quer dizer olhar justamente como uma pedra bruta a ser lapidada, mas que precisa de todo esse cuidado. E quando a gente fala dessa igreja em tempos de sinodalidade, que bonito que é uma diocese, um bispo de uma igreja particular acolher e abraçar um projeto desse. Não se trata apenas de um projeto piloto, mas de uma maneira que a gente faz a coisa acontecer, mas com cuidado. E com cuidado com todas as pessoas envolvidas, com o clero, com todo o povo de Deus, com todas as pessoas, com todas as lideranças e principalmente com esse olhar devotado ao cuidado com as crianças. E quando olhamos a nossa missão marista, olhamos esses artífices da nossa missão, da nossa vida, a qual dedicamos também, como maristas de Champagnat, a nossa missão, podemos dizer que é colocar o evangelho em prática. A gente não pode falar do evangelho distante, de um Deus distante, mas um Deus que caminha conosco. E falar da proteção é falar de cuidado, de carinho e de amor. Muito bonita a sua fala e de fato, o amor que envolveu o projeto. A gente viu na diocese assim, a dedicação das lideranças, a dedicação também de revisar esses materiais que nós produzimos, e a diocese esteve envolvida inteiramente na revisão dos conteúdos. Olha, dizendo, isso aqui cabe, isso aqui não cabe, vamos melhorar isso aqui, pastoralmente isso aqui funciona melhor, né? Eu trago aqui a pessoa do Padre Selmo e a pessoa do Léo, que estiveram incisivamente nos ajudando a ter esse olhar mais pastoral, trazer um conteúdo que realmente funcione para pastoral, que tem muito da experiência da diocese também, trazendo toda a riqueza vivida para que a gente possa compartilhar com outras dioceses, quem sabe. Então, nesse sentido, a gente vai entrar também num outro contexto, que é um contexto também de desafios. Mas a gente faz uma pausa e a gente volta depois falando um pouquinho dos desafios que podem existir quando a gente fala de proteção e de políticas de proteção dentro de uma diocese, por exemplo, ou de uma congregação, ou de uma conferência dos religiosos. Tá bom? A gente volta já. Estamos de volta falando da importância de ter uma diocese junto ao projeto Ecos de Proteção, de ter uma conferência, vamos dizer assim, que a CRB também abraçou através do Núcleo Lux Mundi, essa missão, esse projeto. O irmão Guto está aqui representando a CRB Paraná, mas também os irmãos maristas. E a gente volta e eu pergunto para o Dom Celso. Dom Celso, quais os desafios quando a gente pensa em vulnerabilidades, pessoas vulneráveis, numa diocese, do tamanho da diocese de São José dos Pinhais? E qual a importância também de ter um projeto que olhe para essas vulnerabilidades e tente trazer uma solução que envolva toda a comunidade? O que o senhor tem para nos dizer nesse sentido? Os desafios são grandes. E um ponto que eu tenho assim sempre em mente, né? Como diz o profeta, como diz Deus, através do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, por falta de uma compreensão melhor, mais fundamentada a respeito desse assunto da proteção da infância e dos vulneráveis, por falta disso, muitas vezes encontramos algumas resistências para trabalhar esse assunto. E
Então a gente tem que ir com muita cautela, com muita prudência, porque por um lado, não podemos nos omitir, e por outro lado também temos que tomar cuidado para não entrar, digamos, numa situação de calúnia, né? De calúnia, de alguma coisa que de repente... Então temos que ter muita prudência quando a gente recebe, sobretudo quando a gente recebe uma denúncia nesse assunto. Acredito que isso do conhecer, acredito que trazer o documento do Papa Francisco, acho que foi um ponto assim de partida para muita gente, para muitas dioceses, para a igreja do mundo inteiro. Então, ter esse ponto de partida, olha, precisamos colocar em prática isso aqui. Mas fazer com que as pessoas entendam a importância daquilo para não deixar que existam mais casos de abuso, ajudar as pessoas a terem também um pouco de conhecimento para se protegerem, né? Como que um catequista pode também ter aquele olhar protetor de saber o que está acontecendo numa casa, numa família, num contexto que a igreja às vezes não alcança. Então, são, de fato, dinâmicas difíceis, mas que exigem também um trabalho que pode levar muito tempo, né? E a diocese já começou esse trabalho. Os catequistas já começaram esse trabalho. Junto com a PUC, a gente teve também uma pesquisa, foi muita conversa, foi um processo que demorou 12 meses, que não está concluído, mas a gente tem um relatório, a gente conhece o que acontece ali através de dados, né? E, irmão Guto, a CRB faz um trabalho lindíssimo por meio do Núcleo Lux Mundi. E a gente vai trazer a fala aqui da irmã Maria Inês daqui a pouco, mas como é que você vê o trabalho da CRB, o trabalho da sua congregação e a missão que a gente tem daqui em diante de políticas de proteção por meio de uma conferência que vai ajudar outras congregações, outras dioceses também a pensar e a conhecer melhor aquilo que a igreja está produzindo e que está colocando assim na mesa. Olha, temos isso aqui. O que a gente faz com isso aqui agora? Exato. Gisele, uma coisa muito interessante, eu acho que em tempos difíceis até de uma compreensão, às vezes até de uma compreensão a partir do poder cognitivo mesmo, as pessoas têm alguma dificuldade em compreender que essa pauta não é mimimi, mas é um assunto que gera dor. Que é incômodo, que traz traumas, que reflete de maneira dolorosa a vida das pessoas. E quando a gente traz à luz do magistério do Papa Francisco, essa luz do mundo, né? Quando a gente reflete, né, as dores que os mais vulneráveis enfrentam também, a gente se coloca de uma maneira sensível e empática. Nos recorda Jesus Cristo no Evangelho, né, que é preciso cuidar, deixai vir a mim os pequenos. E essa é uma forma de cuidado. Mas quando a gente olha também tantas as vulnerabilidades, a gente corre um risco de, enquanto CRB, de enquanto igreja particular também, a gente relativizar os casos. De relativizar, não é bem assim e tal. Mas é preciso apurar como o dom nos traz, né? É importante olhar a denúncia, ser apurada com seriedade, com serenidade, mas principalmente com caridade. Nós não podemos brincar, entre aspas, com a vida das pessoas, jogar com a vida das pessoas. É preciso ter esse olhar. E dentro da congregação, dentro do Instituto dos Irmãos Maristas, dentro da CRB, também nesses últimos tempos, nós temos implementado os protocolos também de segurança. Não se tratam apenas de meros protocolos para dizer que a gente tem. Não, mas por que a gente faz isso? Porque com os assessores que serão trabalhados temas com os formandos da vida religiosa consagrada. Por que são necessários esses cuidados? E às vezes a gente não se dá conta, porque a gente vem daquela cultura. Não, mas sempre foi feito assim. Os tempos são outros, os cuidados são outros, e a gente precisa se atualizar. À luz do Evangelho também, a gente precisa trazer essa luz do mundo também, atualizando cada vez mais esses ecos de proteção. O próprio Cristo fala, né? Céus e terra passarão, mas eu não passarei, minha palavra não passará. Ou seja,
tudo muda, mas o evangelho, o cuidado e esses valores evangélicos do cuidado e da proteção se mantêm. Olha, eu fico pensando assim, que eu falei isso já, que é um processo lento, é um processo de anos, e um exemplo que a gente tem é o Núcleo Lux Mundi. A gente tem esse momentinho agora para ouvir um pouco de como surgiu, quais os desafios que aconteceram quando a CRB abraçou o moto próprio do Papa Francisco, Vós sois a luz do mundo, e disse assim, não, a gente vai criar alguma coisa que vai permanecer. Então a gente vira para ali, assiste a fala da irmã Inês, a gente faz um intervalinho depois dessa fala e volta. Eu vou resgatar algumas coisas para a gente conversar aqui sobre o que ela disse, que eu acho que são sinais de esperança para a gente ter presente também que a gente está terminando um jubileu que o Papa Francisco nos deixou, começou, e o Papa Leão está também fazendo com que brilhantemente seja finalizado, mas com esse sentido de que não é o fim, mas é o começo de um novo tempo. E a irmã Inês traz muito uma palavra de esperança para a gente. Então a gente pode virar para ali, assistir, e você que está em casa também escute com muita atenção, porque são palavras muito fortes. Eu acredito que vão tocar seu coração, mas também vão deixar uma semente de inquietude plantada. Com alegria acolhi o convite do Centro Marista de Defesa da Infância e da Adolescência para estar nesse momento, assim, colocando um pouco a experiência nossa como conferências religiosas do Brasil na defesa da criança, dos adolescentes e pessoas vulneráveis. Eu sou a irmã Maria Inês Vieira Ribeiro, pertenço à congregação das Irmãs Mensageiras do Amor Divino, uma congregação nascida na terra da padroeira do Brasil, em Aparecida, e no momento eu resido no sul de Minas, na Arquidiocese de Pouso Alegre, e trabalho com a formação, com retiros, com assessorias, tanto à vida consagrada como aos leigos e leigas. E estive na CRB por um período de três mandatos, de 2013 até 2022, à frente da conferência, e sempre no nosso trabalho como missão específica da CRB Nacional, né, da Conferência Religiosas do Brasil, é justamente animar a vida consagrada, ajudar-nos a todos, religiosos e religiosas, a vivermos a nossa vocação, acolhermos esse desígnio de Deus para cada um e cada uma de nós, de respondermos, né, cada dia com a nossa vida, com o nosso testemunho e com a nossa missão. E a missão da vida consagrada, como eu gosto sempre de repetir, que a irmã Mercedes Casas, que foi presidente da Conferência Latino-Americana dos Religiosos, ela sempre dizia, com muita unção, que o lugar da vida consagrada é onde a vida clama. Então, no período que eu estive na CRB e sempre dentro da minha vida consagrada, eu vejo que realmente a minha missão, a nossa missão, é estar do lado dos pequenos, dos que sofrem, dos que são injustiçados, dos vulneráveis, dos pobres. E se nós olharmos a vida consagrada, em todos os recantos do país, do Brasil e do mundo, nós sempre nos deparamos com pessoas consagradas onde a vida realmente está mais ameaçada, mais sofrida. Foi assim, então, que, quando o Papa Francisco lançou, em 2019, o moto próprio, Vox Ex Lux Mundi, Vós sois a luz do mundo, que é justamente uma orientação da Igreja para a defesa da criança, do adolescente, pessoas vulneráveis, na questão dos abusos por parte de membros da Igreja Católica. Então, quando o Papa Francisco lançou esse moto próprio, já tocou meu coração profundamente. E eu estava sempre muito atenta a ver o que a Conferência Religiosa do Brasil poderia fazer neste aspecto, mesmo que a nossa conferência já tem N iniciativas, não só como coordenações regionais e a nacional, mas como cada congregação, né, no meio dos mais pobres, dos mais pequenos, dos mais vulneráveis. Mas como instituição nacional, o que poderia fazer?
Foi assim que podemos dizer que o núcleo Lux Mundi, que é um escritório de serviço de proteção, não é, a criança, adolescente e adulto vulnerável, que está em Brasília, um escritório, um centro de acolhida, um centro de orientação da Conferência dos Religiosos do Brasil, em parceria com a CNBB, é que surgiu, então, tudo começou, podemos dizer, graças à nomeação do Nelson Giovanelli, que é um dos fundadores da Fazenda da Esperança. Em 2017, aliás, 2018, ele foi nomeado pelo Papa Francisco como membro da Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores, um termo utilizado no Vaticano. No Brasil, nós já não utilizamos esse termo, não é? Mas o Nelson, logo que ele foi nomeado, numa reunião no Vaticano em 2018 ainda, o Papa Francisco convidou os membros da Comissão Pontifícia a fazer algumas experiências piloto, quer dizer, na prevenção, na orientação, né, no traçado de, podemos dizer assim, diretrizes para a proteção. Então foram escolhidos 3 países para experiências piloto, que foram o Brasil, a Zâmbia e as Filipinas. Então, quando Nelson volta de Roma, dessa reunião, ele começa a pensar, não é? E exatamente ele começa a procurar um meio de levar à frente a proposta de um projeto piloto de combate à violência sexual na igreja. E exatamente aí ele procura a CNBB, ele procura a CRB, como poderia desenvolver esse trabalho, podemos dizer, piloto na Igreja do Brasil. Então, a CRB foi procurada. E interessante observar que no início havia um certo receio, uma certa resistência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu percebi de perto, acompanhei de perto toda a realidade. E vendo um pouquinho a dificuldade, a resistência, eu dei todo o apoio, como Conferências Religiosas do Brasil, à iniciativa da Comissão Pontifícia do Nelson Giovanelli, com a Comissão Pontifícia de Proteção a Crianças e Adolescentes. Então, o trabalho, quando ele nos procurou, né, a primeira iniciativa que deveria ser realizada seria um encontro, um seminário nacional, para iniciar, então, a escuta da realidade. Então, chamamos, então, o primeiro encontro nacional sanando as próprias feridas, que seria justamente uma ocasião de escutar pessoas que foram machucadas na violência sexual. Então, esse encontro realizou-se em 2019, na Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá, com a presença de 320 participantes. A nossa Conferência dos Religiosos do Brasil se fez presente com as 20 regionais do Brasil. Nós tivemos representantes das 20 regionais do Brasil. Então foi assim um momento inédito. E assim o caminho foi seguindo a partir de 2019, realizou-se depois um segundo encontro, sanando as próprias feridas, mas aí depois, em conversa com o Nelson, a Comissão Pontifícia e outras pessoas envolvidas, nós tivemos a ideia de iniciar um trabalho sistemático que deveria concentrar os esforços a nível nacional, a partir de um núcleo de serviço à igreja na proteção de crianças e adolescentes e vulneráveis. Então, o núcleo tem uma história e só foi à frente graças à CRB. Eu digo isso com toda sinceridade, com toda humildade, porque nós abraçamos a causa. Quando encontrei o Papa Francisco em 2022, que tivemos um encontro, uma conversa pessoal, a primeira palavra que eu lhe disse no seu ouvido com muito carinho foi: Papa Francisco,
eu queria dizer ao senhor que a Conferência dos Religiosos do Brasil abraçou a causa que está muito forte, muito presente no seu coração, que é a proteção das crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis, na questão do abuso por pessoas da igreja. Então, isto para mim ficou muito marcado. Então, a CRB empenhou-se, mas como nós tínhamos um apoio financeiro de uma entidade que também queria expandir e só nos garantia uma ajuda, um custo, nos custos desse escritório, desse serviço, que dependia de pessoas, de um escritório, etc., só se nós ampliássemos com a participação da Conferência dos Bispos do Brasil, a CNBB. Aí foi um caminho longo, um caminho árduo para assumirmos juntos, como duas grandes conferências, esse serviço. Então, naquele ano de 2020, né, que nós iniciamos o Núcleo Lux Mundi, a CNBB já estava fazendo uma pesquisa junto às dioceses do Brasil, porque dos pedidos do Papa Francisco foi exatamente que cada diocese, cada congregação, cada instituição tenha, podemos dizer, não é, as suas diretrizes, o seu protocolo de proteção, como agir nas diversas circunstâncias e necessidades. E nós sabemos que isso é um trabalho exigente que está em caminho, porque há resistência. Nota-se, então, que a nossa igreja, pouco a pouco, vai se abrindo com mais transparência a essa questão. Há um grande receio. E o receio que eu vejo, às vezes, a nível de igreja, é que nós abramos o diálogo, escutemos as vítimas, e essas vítimas vão depois cobrar da igreja. Cobrar, inclusive, no sentido financeiro, como aconteceu em muitos países. Eu acredito que isso seja uma das causas, uma das razões, podemos dizer, para este receio, esta lentidão num processo de abertura no serviço de proteção. Então, nós agora, como igreja, como núcleo, que nasceu em 2020, já tem 25 anos de caminhada, nós chamamos de serviço eclesial, de proteção à criança, ao adolescente e os adultos vulneráveis. Então, o trabalho que faz esse núcleo é exatamente este: colaborar para que as instituições da Igreja Católica tenham as suas ações concretas, as suas diretrizes concretas de proteção e trabalhar na prevenção, trabalhar na orientação e preparar mais as pessoas para que enfrentem essa situação. Então, fala-se da ampliação desse projeto não só a nível de congregações, de dioceses, mas também as comunidades novas, que o Brasil tem muitas comunidades novas, né? E o núcleo, no momento, tem recebido muitos chamados para orientação, para a criação dos serviços diocesanos e da vida consagrada. Aconteceram muitos cursos já por todo o Brasil, não é? Entre eles, um itinerário formativo que aconteceu na CRB em diversos módulos para a vida consagrada durante 3 meses, com uma grande participação. E também há uma cooperação ampliada. Interessante que o núcleo é conhecido mundialmente, se expandiu, está presente no CELAM, está presente na CLAR, que é a Conferência Latino-Americana dos Religiosos, na Conferência Episcopal Latino-Americana, bem como no Vaticano. Quantas vezes membros do nosso núcleo, a nossa coordenadora geral, que é a doutora Eliane, e nós temos claramente que é uma voz na igreja, esse trabalho realizado a partir da iniciativa e dos esforços da Conferência dos Religiosos do Brasil. Sente-se agora que já há um pouco mais de leveza e não tanto um tabu neste assunto na igreja. O mais importante
é que insistamos no projeto, que insistamos no trabalho. Por isso eu quero parabenizar esse Centro de Defesa da Infância do Centro Marista, da Congregação Marista no Brasil. Nós percebemos que ainda há resistência às mudanças. O maior perigo é a imunização. Parece que muitas pessoas, organizações, se sentem imunes, que não são atingidas por essa situação. Há um hábito frágil em nós de não querermos a mudança, Nós temos que vencer as resistências, nós temos que vencer os obstáculos que impedem as mudanças radicais em nossa igreja. Porque a igreja existe a partir da missão de Jesus a serviço da vida, a serviço dos irmãos e irmãs, principalmente os mais vulneráveis. Então, se a igreja não protege, se a igreja não anima, se a igreja não ajuda, não colabora, não incentiva, não está vivendo a sua missão profética. Por isso, o trabalho deve ser sistemático. Onde há mais resistência é onde as nossas instituições devem investir mais. Onde nossas pessoas que são, podemos dizer assim, carregadas, inundadas de um ardor profético, deverão se empenhar e doar-se cada vez mais. Nós temos que pensar na centralidade das pessoas fragilizadas, das pessoas vítimas. A mudança exige tempo. Há um caminho promissor, porém muito a ser realizado. Por isso, nós desejamos que o trabalho realizado por todas as instituições de nossa igreja, através dos pequenos serviços, como o Nucleus Mundi e outros que a igreja realiza, sejam realmente levados à frente, com muito empenho, com muita responsabilidade e com muito profetismo. Parabenizo a todos que estão se esforçando nesta caminhada e nesta missão. Você acompanhou as palavras da irmã Maria Inês Vieira, que foi presidente da CRB há um tempo atrás. Acho que depois dela já foram 2 presidências. A gente hoje tem como presidente a irmã Maria do Desterro Rocha, que é Corde Mariana. Mas a irmã Maria Inês fez um trabalho muito legal há uns 5 anos atrás, quando foi fundado o Núcleo Lux Mundi, e ela trouxe essa experiência para a gente como um sinal de esperança. Então a gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Vamos tomar uma água, faça o seu cafezinho, revise suas anotações e a gente já volta. Esse é o terceiro bloco e a gente volta resgatando as palavras da irmã Inês, que falam de esperança, falam da história do Núcleo Lux Mundi e a importância também da CRB Nacional para trazer políticas de proteção como algo natural para as congregações, para as dioceses, para as paróquias, por meio da formação, por meio de encontros, por meio também da formação de consciência sobre o que a igreja já tem feito e o que a igreja propõe como solução, né? Para casos de abuso, para tudo que a gente puder imaginar que atinge pessoas em situação de vulnerabilidade. A irmã Inês falava muito de resistência, de esperança, de não desistir, né? A gente fez essa gravação previamente e quando desligou, ela disse, Gisele, continua com essa missão, continua, fala para os maristas, fala para a diocese continuarem com isso, porque é muito importante. A gente ser um canal onde as pessoas confiem que podem também se abrir, né? Então, nesse sentido, a gente fala de esperança, a gente já falou dos desafios, mas a gente fala de esperança e também pode resgatar os desafios através da esperança como algo que vai solucionar algo lá na frente. Eu pergunto para vocês, como transformar em atitudes concretas essa esperança que brota, vamos dizer assim, de um descontentamento, de uma inquietude e também daquilo que a gente vê que acontece. A gente tem aqui o bispo da diocese de São José dos Pinhais, mas eu poderia falar lá da minha arquidiocese, Manaus, arquidiocese de Manaus, que é de onde eu vim, que não era algo muito falado. Eu fiz teologia, a gente não falou disso na teologia. Então, como é que pode ser um sinal de esperança hoje a gente falar disso e trazer políticas de proteção de forma concreta? Aqui nos bastidores, o Dom Celso falava também
da consciência que a gente precisa ter de que cada diocese também tem uma comissão, né, Dom? Pode explicar um pouquinho disso para a gente e falar de esperança por meio dessas soluções que já existem? Então, antes do projeto ser iniciado em nossa diocese, nós já tínhamos um trabalho com a comissão de tutela, né? E é uma comissão provincial, ou seja, da província da Arquidiocese de Curitiba. Então, com todas as dioceses que fazem parte da nossa igreja-mãe, digamos assim, né? A Arquidiocese de Curitiba. Então, a gente já vinha fazendo um trabalho ainda muito pequeno, com muitos melindres ainda. Bem né? tímido Bem ainda. tímido ainda, né? Então, com esse projeto, o que eu percebo é que ele abriu mais os horizontes para que, não só para que a gente pudesse compreender melhor a respeito do assunto, mas também que a gente pudesse ter mais liberdade para falar sobre isso. Legal. Porque, às vezes, sabe, a gente tem alguns receios, alguns melindres, como eu disse, né? E como é importante a gente ter liberdade para falar sobre esse assunto. E a partir disso também, como eu falei nos bastidores aqui, além disso, como aumentaram as denúncias depois, né? Porque o povo vai conhecendo, né? Sim. Sim. Vai se conscientizando. E claro que isto, dentro, digamos assim, de uma igreja que está vivendo a sinodalidade, na nossa diocese, que estamos vivendo um projeto de reiniciação, dentro deste ano jubilar, como peregrinos de esperança, como a Gi falou, um ano que está sendo concluído o ano jubileu, mas passamos a viver, né, um novo tempo. Então, como este assunto ele pode nos ajudar na própria ação evangelizadora, né? Porque quando a gente fala de evangelização, a gente contempla Cristo ou os apóstolos indo ao encontro das pessoas para evangelizar, para anunciar a alegria do evangelho, para curar, para libertar, para promover as pessoas. Então, esse projeto de proteção da infância e dos vulneráveis vem justamente enriquecer a nossa própria ação evangelizadora. Muito legal. Eu sou fã da Diocese de São José dos Pinhais, assim. Não fui lá ainda, viu, Dom Celso? Então, está convidado aí. Obrigada. Mas, assim, acolho esse convite, até porque nós tivemos pessoas aqui da Diocese. E olha, e se tiver um outro podcast, chame o Padre Selmo e o Léo. Chamamos, o Padre Selmo apresentou um episódio. Sim. O Léo veio aqui falar do Jubileu dos Catequistas, então a gente trouxe também a importância da catequese para políticas de prevenção nas comunidades. O Léo foi fantástico na fala dele. Assim, você pode assistir lá, inclusive, viu, o episódio da catequese, baixa o material e faz as suas anotações para trabalhar com a sua comunidade. A Diocese de São José dos Pinhais tem umas pérolas, assim, né? E eles falam com muita propriedade porque vivem aquilo no dia a dia. E, irmão Guto, a partir da fala da irmã Inês, que sinais de esperança que a gente traz também, porque afinal os religiosos do Brasil estão, como é que eu posso dizer, tendo um protagonismo bem grande nesse sentido de políticas de proteção e de formação de consciência. Sim, e eu acredito, Gi, também, a partir dessas palavras da irmã Inês, que a esperança é verbo, né? É esperançar, é estar em movimento, é não se acomodar diante desses desafios. Temos realidades desafiadoras. Nosso país, que abrange toda a Conferência dos Religiosos do Brasil, é de dimensões continentais. Mas nós temos desafios pontuais em cada uma dessas realidades. Mas nós não podemos nos furtar
a estarmos atentos a esses sinais dos tempos. É isso que o Papa Francisco tanto nos provocou. Agora o Papa Leão também nos provoca a estarmos atentos também. Em tempos de comunicação digital, essa facilidade da informação, e em algumas formações também, quando recordava há pouco também, das palavras do Padre Hans também, quando esteve no Brasil, inclusive aqui na sede da província, na PUC também do Paraná, e a gente conversava à mesa e ele apontava, né, que um dos grandes problemas ainda é o celular, é falar dessa facilidade que as pessoas têm de se comunicar e, infelizmente, essa facilidade que tem de desvios de conduta. Ou seja, a gente precisa estar atento a esses sinais, mas também estar atento, né, Dom Celso, dentro dos processos formativos, porque não é uma questão de controle, não, vamos controlar a vida de todos os formandos daqui para frente. Não, mas é formá-los e criar consciência. Temos ferramentas nas nossas mãos, mas nós não podemos nos furtar dessa realidade que infelizmente a gente padece também. E não se tratam, não, porque as pessoas são de realidade simples e tal. Não, a gente precisa trazer essa luz a esses temas também e trabalhar a responsabilidade que temos enquanto vida religiosa consagrada, enquanto clero, enquanto todo esse povo de Deus, né? Todas essas pessoas que fazem a igreja a caminho, não pararmos e nos acomodarmos, mas irmos olhando e observando todas essas ações e cada vez mais ir aperfeiçoando. Me chama muito a atenção ali em São José dos Pinhais, a gente teve, inclusive na casa dos irmãos idosos ali, e como há essa participação, essa reflexão de que em tempos idos, né, não tinha-se essa consciência, mas havia um cuidado especial e trabalhava-se isso. Mas hoje, quando é trazido a essa luz, essa realidade, meu Deus, mas eu não imaginava que isso poderia ser uma situação questionadora, minimamente questionadora. Ou seja, a formação ela deve acontecer de geração em geração, desde daqueles jovenzinhos que ingressam na vida religiosa e num estado permanente de formação também, como discípulos missionários que estamos também sempre buscando essa luz do Mestre, mas principalmente protegendo, cuidando e amando. E uma das coisas, eu gosto de falar do amor, de proteção, de cuidado, mas a gente não pode romantizar isso também, né? Não, porque é tudo lindo, maravilhoso. Não, é isso. É olhar com a sensibilidade, mas há que também ter essa firmeza e clareza também do que acontece realmente, né? Não se trata de culpabilizar a vítima, não. Se trata, sim, de ter essa clareza evangélica, esse discernimento. Eu acho que é muito importante esse discernimento também à luz do Evangelho, à luz do motu próprio do Papa Francisco, mas trazer essas situações às claras também, assim como o Dom Celso nos traz. Depois de algum tempo dando essa publicidade de que a Igreja acolhe as vítimas, de que protege, ampara e traz para si, a Igreja é mãe, a mãe acolhe, ela sente a dor dos seus filhos, mas também ela vai puxar a orelha de quem errou. E eu acho que isso eu acho que é o maior sinal de esperança de que o reino acontece nesses dias, né, Dom? Justamente. A gente teve muitos frutos desse projeto. Esse material que a gente está gravando aqui é um fruto, né? Muitas pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, vão conhecer e vão ouvir falar de políticas de proteção talvez pela primeira vez. Vão ouvir falar de Jubileu da Esperança talvez pela primeira vez, ou de um jubileu. Vão ouvir falar de que existe um documento que é para ser colocado em prática, que existem comissões pela primeira vez. Então, o Ecos de Proteção, ele chega ao fim desse processo de 12 meses com uma pesquisa de comunicação, onde a gente também teve esse cuidado de o que foi produzido até agora pelas pastorais do Brasil, na América Latina também, que a gente pode utilizar. O que existe de documento, o que existe de subsídio, o que a CRB fez. Então, a gente tem um relatório de comunicação que traz
bem pontual, assim, o que já existe, né? Claro, o Ecos de Proteção veio depois, mas ele também é algo que vem acrescentar isso. A gente traz um guia de comunicação. Como é que você pode falar disso num texto sem ser indelicado? Falar de um tema sensível de uma forma que as pessoas compreendam. Então, esse guia de comunicação também é um fruto. O próprio Cuidadores de Esperança, como subsídio material, é um fruto. A gente fala de cada jubileu, jubileu dos pobres, jubileu dos catequistas, jubileu dos migrantes, jubileu dos comunicadores. Então a gente foi alinhando esses temas para que se torne de forma mais acessível possível algo pastoral, né? Então é uma alegria muito grande estar encerrando esse projeto, mas é uma alegria muito grande poder contar com uma diocese, como a Diocese de São José dos Pinhais, com os irmãos maristas, com a Missão Marista, com a CRB e com todo mundo que agregou. A gente tem parcerias com o Farol 1817, a gente teve parceria com a Caritas Paraná, a gente teve parcerias com outras instituições, Rádio Amar e Servir, Rádio Lio, que é uma rádio também na América Latina. A gente trouxe a campanha Defenda-se, que é um produto também do Centro Marista de Defesa da Infância, para agregar. Tudo que a gente tem, vamos trazer aqui e vamos jogar para o mundo, vamos dizer assim. Então, eu convido você que está nos escutando, você que está nos vendo, não deixe de passar a oportunidade de revisitar cada um desses subsídios, cada um dos episódios, as falas que foram mais importantes, porque o jubileu, ele termina, mas como diz o Dom Celso, começa uma nova etapa de vivência, né? Então, assim, não é um conteúdo que vai passar, é um conteúdo que, pelo contrário, vai ficar e vai ajudar a gente a pensar em outros conteúdos. Então a gente faz esse pequeno intervalo, mais uma vez, tomar uma água, revise suas anotações, vá lá no site do Ecos de Proteção, viu? A gente vai colocar o link aqui na tela para você acessar e a gente volta já já. Dom Celso, irmão Guto, assim, a gente chega nos minutos finais do nosso podcast. Dom Celso, que foi o primeiro podcast da vida, então já pode, começar outros, ir para outros ambientes. Sua voz de radialista, muito bom. Pode continuar e montar um podcast lá na Diocese. Irmão Guto, que veio também representar a CRB, representar os irmãos, representar a pastoral vocacional, né? Então a gente deixa esse espaço para que vocês possam fazer convites, resumir o que a gente conversou aqui, sinais de esperança que a gente pode também dizer para quem está nos escutando, quem está nos vendo. Então, assim, eu deixo a palavra com vocês, façam os convites e sejam também esse sinal de comunicação e de luz para quem está nos escutando aqui agora. Então, acho que de maneira muito especial quero iniciar agradecendo o convite que a gente recebe e de maneira muito especial também agradecendo aqui a presença de Dom Celso, mas agradecer a missão que vocês do Centro Marista de Defesa da Infância desenvolvem. É bonito para nós, maristas de Champagnat, que formamos essa família carismática global, perceber esse cuidado. Como falei anteriormente, os artífices da nossa missão são as crianças, os adolescentes, os jovens e, de maneira muito especial, esses mais vulneráveis. E quando a gente fala também de todos esses projetos, das iniciativas que são realizadas pela Província Marista Brasil Centro-Sul, pelos maristas, em parceria com a Conferência dos Religiosos do Brasil, com o Núcleo Lux Mundi, com a Diocese de São José dos Pinhais, com as demais igrejas locais, é bonito de perceber o seguinte, que nós não fazemos um ecossistema sozinho. Nós estamos em rede, nós estamos interligados e somos movidos por essa esperança de gerar vida, de gerar proteção, de gerar cuidado. Quero deixar minha mensagem especial a cada uma que nos acompanhou também e que faça ecoar essa mensagem também nas suas comunidades, dentro do ambiente de trabalho, dentro da sua comunidade eclesial, dentro do seu círculo de amigos. É importante a gente estar atento. E reforço aqui, né, Gi, uma das coisas dentro do ambiente universitário, uma vez a gente fez a experiência de fazer a formação com os jovens da revelação espontânea. E como é bonito de perceber
que os jovens também estão atentos a isso. Às vezes são julgados, não, porque não querem nada com nada. Não, mas os jovens, eles estão interessados. E de maneira muito especial, faço essa provocação para todas essas pessoas que nos acompanham. Procura se formar e informe também todas as pessoas ao seu redor. A missão, a proteção, o cuidado dependem de nós. E cuidar é evangelizar, né? Dom Celso. Muito bem. Eu também quero manifestar aqui a minha gratidão ao Centro Marista de Defesa da Infância. Quero fazer um convite a todos para que, como peregrinos de esperança, e continuemos sendo até chegarmos a fazer a experiência plena dessa esperança, né? Continuemos sendo peregrinos de esperança, amando, como ele falou, amando, protegendo, eu acrescento rezando para que esta cultura do cuidado, da proteção das infâncias faça ecos no coração de todos os cristãos, para que o nosso testemunho seja mais credível. Então, permaneçamos unidos, profundamente unidos em oração, em constante oração, com Maria, Mãe de Jesus, para que possamos fazer uma profunda experiência de um novo Pentecostes. Eu já falei isso, mas eu vou repetir, assim, Dom Celso. A sua diocese, assim, abriu as portas para nos acolher. Escancarou, assim, olha, as portas para acolher esse projeto e para fazer com que toda a comunidade tivesse acesso. Então, nosso agradecimento vai a cada pessoa da diocese que contribuiu. Acho que é importante a gente trazer isso também. Mas ao Senhor por ter acolhido, aceitado, participado. Então, é importante para a gente ter o apoio da igreja, de uma igreja local em específico, e ver que dá certo, assim, sabe? Obrigada, irmão Guto, por ter aceitado também nosso convite, por ter contribuído com tantas palavras que eu acredito que foram muito assertivas. Responsabilidade, missão, mas também amor, e um amor concreto que tem que florescer em gestos concretos, né? Então a gente encerra, mas não encerra assim com esse sentido de que é o fim, mas de que podemos continuar, quem sabe, futuramente uma nova temporada. Encerramos a primeira temporada. Encerramos a primeira temporada, assim achamos, né? A Sofia que está ali nos bastidores, ó, já cantou a bola ali, ó. Tá avisada, Sofia. Sofia, muito obrigada. João, nosso câmera aqui, muito obrigada a todo mundo que acompanhou. E eu faço de novo convite. Revise tudo, os materiais. E se precisar de nós, né? Irmão Marista, Diocese de São José dos Pinhais. Eu sei que mora aí nas redondezas, quer participar Gisele, da comunidade. permita-me fazer um agradecimento especial também. Eu acho que é valoroso a gente reconhecer os companheiros que fazem a missão acontecer. De maneira muito especial também, trazer aqui presente a Bárbara, que faz Exato. toda essa articulação, mas trazer o irmão Valdir também, que é muito presente e desde muito tempo também anseia construir e de uma maneira diferente, né? Valorizar a figura de todos esses irmãos que às vezes não aparecem nesses espaços, mas fazem a missão acontecer. Tantas pessoas, não que são invisibilizadas, mas que aqui, como Sofia, como o João, como o Rivaldo, que está aqui do ladinho, também nos bastidores, mas que fazem a missão acontecer. E é isso, a missão acontece no invisível, né? A coisa vai acontecendo e é bonito de reconhecer todo esse trabalho, todas essas pessoas que se envolvem e dedicam, envolvem alma, coração e trazem, né, Dom, essa espiritualidade também para a missão que desenvolve. Deixar o nosso agradecimento. Sim. Também, um abraço. Toda a equipe do Centro de Defesa. Foram materiais que foram revisados assim infinitas vezes, tá, gente? Então é um processo que a gente faz com muito cuidado. E a você também, gente. Obrigada. Muito obrigado. Rivaldo, meu companheiro de... Vem aqui, Rivaldo, aparecer um pouquinho. Por nos conduzir com tanta leveza nesse podcast. Ele não quer aparecer, gente, mas o Rivaldo foi alguém que também esteve presente incisivamente na Diocese de São José dos Pinhais. Com a Bárbara,
com o irmão Valdir também ali presente, mas assim, a pesquisa toda na diocese aconteceu por causa do Rivaldo, que esteve conduzindo isso muito bem. Depois a gente coloca uma foto 3x4 Exato, coloca dele aí ali. a fotinha do Rivaldo, viu? Mas obrigado. Acho que essa é a palavra final, tá? Então Obrigado. a gente se vê. A Não é gente uma se vê. despedida, mas é um até logo. Muito bem. Até logo.